Oi, oi, você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast quinzenal com as melhores resenhas, dicas literárias, lançamentos, clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos, clássicos dos mangás, nunca em 10 minutinhos, sempre é muito mais. Então, gente, sim, esse programa ele vai marcar uma estreia e a gente vai fazer uma transição, basicamente, para uma periodicidade um pouquinho mais longa. É, Como vocês devem ter, obviamente, percebido, eu tenho uma dificuldade muito grande hoje em dia de fazer um programa semanal. Existem várias circunstâncias, toda a questão de edição, de gravação, o processo de ler os livros, os quadrinhos, os mangás e trazer para vocês. Acaba que fica muito difícil, basicamente, focar só em uma coisa só. Eu acabei decidindo fazer essa mudança, então agora a gente vai ter a cada 2 semanas um episódio novo. Eu acho que nesse janela de tempo eu consigo entregar algo mais consistente e algo mais certinho pra vocês. Então, basicamente vai ser isso. Eu espero que ninguém fique muito chateado. Claro que caso haja algum tipo de evento ou algum tipo de data especial, como nós vamos ter muito em breve, essa periodicidade pode mudar e eu posso acabar liberando um episódio mais cedo. Mas, por enquanto, é isso. Eu gostaria de dizer que vai ser basicamente isso. Então, agora as minhas mudanças absurdas de lançamento de episódio vão fazer sentido. E caso também vocês não tenham percebido, agora nossos episódios eles saem toda sexta-feira, às 18 horas. Você que tá voltando do trabalho, você que quer ouvir a voz deste homossexual nortista que vos fala, falando bem ou mal de algum livro do momento, de alguma literatura do momento, de alguma coisa que saiu e ele quer muito falar. Agora você vai poder fazer isso se você quiser ser pontual, sempre às 18 horas, toda sexta-feira. No caso, sexta-feira, a cada 2 semanas. E é isso, gente. Esses são os avisos. Esses são os avisos de hoje. E o episódio de hoje, ele é um episódio que eu estava muito ansioso para poder falar com vocês. Ele vai ser de um lançamento do mês passado, de setembro. É um livro que eu estava aguardando já faz muito tempo, desde o momento que a primeira vez que a gente tinha falado dele. Ele é de uma autora que já apareceu nesse podcast e de qual eu gosto bastante. E esse livro, ele é o Catabases, é o novo livro da R.F. Kuang, ou Rebecca Kuang. Saiu aqui no Brasil pela Intrínseca, num lançamento quase que simultâneo com a gringa. E é um livro que ele está sendo razoavelmente até divisivo, pelo que eu pude ver, tanto pela recepção dele com as pessoas, tanto pela recepção dele até no meu próprio ciclo pessoal. Tipo, esse livro ele foi parte do clube do livro que eu tenho com as minhas amigas. E mesmo neles ele foi uma leitura meio divisiva. Mas, não, hoje nós não vamos falar sobre isso. Estou sozinho, então não vamos falar somente sobre o que eu achei e quais foram as minhas impressões pessoais sobre esse livro. Cambridge, Michaelmas term, October. The wind bit, the sun hid, and on the first day of class, when she ought to have been lecturing undergraduates about the dangers of using the Cartesian severance spell to revise without key breaks, Alice Law set out to rescue her advisor's soul from the 8 courts of hell. It was a terrible, gruesome accident that killed Professor Jacob Grimes, and from a certain point of view, it was her fault. Mas enfim, pra gente começar, como a gente sempre começa, vamos primeiro sobre o que é Catabases. E a sinopse oficial que você vai encontrar disponível tanto no site da Intrínseca quanto na Amazon Brasil é: Alice Law tem apenas um objetivo: se tornar uma das mentes mais brilhantes da área de magia analítica. Ela sacrificou tudo: orgulho, vida amorosa e até mesmo a sanidade. Abriu mão do que foi preciso para entrar no programa de pós-graduação de Cambridge e trabalhar ao lado do professor Jacob Grimes, o maior mago do mundo. Mas Grimes não é uma figura fácil. Rígido e exigente, ele é capaz de ultrapassar qualquer limite. E nesse contexto tão abrasivo, nesse universo onde cometer o menor erro pode ser física e moralmente fatal, Alice se vê sem rumo quando o professor morre em um experimento mágico que deveria ser muito simples e a culpa talvez seja dela. Então, o renomado professor vai parar no inferno, literalmente. Um lugar inclemente, árido e sombrio,
composto por tribunais que expõem os pecados e as vicissitudes humanas. E não resta alternativa a não ser buscá-lo. Afinal, o futuro dela agora está nas mãos de um ser espectral. Mas Alice não vai embarcar nessa jornada sozinha. Para seu azar, Peter Murdoch, seu principal rival ao estrelato acadêmico, teve a mesma ideia. Com apenas um punhado de giz para traçar pentagramas mágicos e os registros de Dante e Orfeu para guiá-los através do inferno, Alice e Peter vão se embrenhar pelo submundo para salvar um homem de quem nem sequer gostam. O inferno, no entanto, não parece ser como a literatura e a filosofia descrevem, e a magia nem sempre é a solução. Há algo que une Alice e Peter e pode transformá-los nos aliados perfeitos ou então levá-los de vez à destruição. Então, gente, só a premissa desse livro, de 2 estudantes de doutorado indo resgatar a alma do orientador do livro do inferno, já é muito legal, já chama a atenção. E eu sinto que ela já é algo que fala muito das sensibilidades da R.F. Kuang como escritora. O tema da academia é algo que é muito presente na obra dela, desde a Guerra da Papoula, especialmente em Babel, mas tanto até em Yellowface tem essa pegada. Eu até diria que tanto o Catabases, embora não tanto, mas muito o Babel, eles se encaram nesse subgênero muito popular do TikTok, né? Do Book Talk, que é o Dark Academia. Mas eu gosto que todos esses livros eles questionam muito o peso e a desumanização que esse tipo de ambiente causa em alguém e como isso pode ser terrivelmente angustiante e como isso pode basicamente te quebrar como pessoa e te tornar tanto um produto quanto um produto que é vendido por essas instituições ancestrais, essas faculdades. E isso é algo, obviamente, que vem muito da própria vivência da Kuang, como alguém que estudou na Yale University, em Cambridge, em Oxford, e algo que é muito interessante. Em algumas entrevistas, a Kuang já falou, por exemplo, uma coisa para o Goodreads, ela falou que esse livro, comparado ao Babel, que fazia um panorama bem mais amplo da universidade como uma instituição, ele é bem mais focado nos relacionamentos e nas dinâmicas interpessoais e nas dinâmicas psicológicas também desses 3 personagens, que é tanto o professor quanto a Alice e o Peter. Isso é algo que eu sinto que funciona muito bem, especialmente por causa que a Alice é uma protagonista muito difícil de ler, ela é muito desagradável como protagonista, e eu gosto como que, mesmo ela sendo uma pessoa desagradável e também sendo uma pessoa de cor, uma mulher asiática, mesmo assim, isso não exime ela de sofrer machismo, isso não exime ela de sofrer racismo, e não exime também ela de reproduzir essas 2 coisas. Então é uma coisa que eu achei muito forte do livro, de ter alguém que passa por um arco, basicamente, de consciência social, de alguém que está inserido num ambiente de privilégio, que nunca teve que lidar tanto assim com essas coisas, mas no momento em que ela basicamente percebe o quanto aquilo genuinamente afeta ela e afeta outras mulheres ao redor, ela meio que desce um pouco do salto e começa a encarar a verdadeira dor que isso causa. E que isso também faz parte de um processo geracional e institucionalizado de desumanização mesmo. E é uma coisa que é muito legal porque isso se relaciona justamente com o sistema de magia. É um sistema que ele é usado, que é o giz. Ele é o meio mágico, que é uma forma que, desenhando e criando os pentagramas, você consegue conjurar os feitiços. E uma parada que é muito legal é por causa que os feitiços eles são basicamente essas grandes ilusões em larga escala que reescrevem a realidade por um determinado período de tempo. Ao mesmo tempo que tu se ilude achando que aquilo está realmente funcionando, mas a tua ilusão que tu cria faz com que o universo também acredite nela. Então a tua mentira se torna verdade, mesmo sendo uma mentira, porque na verdade ela é verdade. É muito complicado explicar assim, mas é muito legal. E algo que realmente também chama a atenção é justamente o romance. Esse é o primeiro livro em que efetivamente existe um romance da Kuang. Eu acho que o mais próximo que havia lido, pelo menos os que eu li dela, era em Babel.
Inclusive era um subtexto queer delicioso, que eu espero que uma adaptação tirem o subtexto e façam esse texto mesmo, porque é muito legal. Mas aqui é realmente um relacionamento. E eu vou ser muito sincero, eu espero que vocês não me julguem por isso. Eu dei uma brochada quando descobri que era um casal hétero. Não vou mentir pra vocês. Tipo assim, mais um livro de homem e uma mulher. Uau, que inovação. Mas eu preciso dizer que eu acabei deitando porque eu gostei muito da dinâmica dos dois. Eu achei muito interessante o posicionamento que a Rebecca faz em relação a eles, de como eles abordam e o que eles têm em comum e o que eles não têm em comum. Como eles se encaixam nos privilégios deles, e como eles não se encaixam. São coisas que eu achei que me engajaram muito na história, que me deixaram muito interessado, especialmente na dinâmica entre os dois. E uma coisa que eu não mencionei, a estrutura do livro, ela é muito interessante, porque em vários momentos ela é não linear. E quando eles descem pro inferno, que acontece literalmente no primeiro capítulo, o livro não perde muito tempo, de cara você percebe que aquilo realmente está acontecendo com eles estão perto, e eles vão passar por aquilo não tem escapatória. Mas ao mesmo tempo você pensa que você vai ver o começo do relacionamento dele, mas na verdade você está vendo começando pelo meio. Que você sabe que aconteceu alguma coisa, algum tipo de cisão que separou os dois. Até quando eu tava falando, eu pensei que, na verdade, que eles já tinham namorado e que eles tinham passado por um término, mas não é o caso. Mas houve uma cisão e que, embora os sentimentos sejam muito latentes e sejam muito fortes, essas coisas não estão acontecendo, não está florescendo e, na verdade, a paixão ela só está aumentando o ressentimento. Isso eu achei muito interessante, porque dá uma pegada muito diferente do que você espera que a história vai ter. E isso é muito maneiro. Isso é muito, muito, muito maneiro. E tem outra questão, que é justamente o próprio inferno, que vai ser mostrado e abordado aqui. Isso é uma coisa que talvez se encaixe como spoiler. Então, se você não quiser saber exatamente o que eu recomendo que você pule para 2 minutos, porque eu vou entrar rapidinho numa tangente para explicar sobre o inferno do livro, e depois na parte. Mas vai ter mais na parte com spoiler. Mas enfim, gente, o inferno ele é uma faculdade. O inferno ele é basicamente uma vida acadêmica gigantesca em escala cósmica, onde você precisa fazer teses, onde você precisa fazer documentações, você precisa defender as suas teses, você precisa ser aprovado por uma banca examinadora, você tem que passar por qualificação, e é isso basicamente em todos os ciclos, os 9 ciclos do inferno. Eu achei isso genial. É aterrorizante pra mim. Então, o fato de que a banca literalmente pegou e pensou, nossa, e se o inferno fosse um campus? Eu acho que isso é incrível. E a forma como isso vai se refletindo entre cada ciclo, entre cada etapa da jornada infernal, é muito bacana. É muito criativo. É muito perturbador. Mas eu gostei. Eu acho que funciona muito bem. Uma coisa que eu acho que o livro não funciona tanto são a questão dos vilões. Eu diria que o livro, boa parte do tempo, ele não tem um vilão. Quer dizer, ele tem, mas não um vilão num sentido mais clássico da palavra. Por um tempo é uma coisa tipo assim, o vilão é o sistema. O vilão é o machismo. O vilão são essas injustiças sociais que se acumulam e que as pessoas chamam de... Algumas pessoas chamam de mimimi, mas elas representam males reais, dores reais. E o livro ele vai seguir um pouco por esse caminho, mas depois ele vai ter antagonistas físicos mesmo. Um deles é meio óbvio. Na verdade, é uma trama que eu até pensei que não seria abordada, mas que envolve uma questão envolvendo dinâmicas de poder e envolvendo abuso sexual, que é o momento onde a Kong ela decide basicamente provocar a sociedade, ela decide abordar isso de uma forma que eu não diria que é cínica, mas ao mesmo tempo ela tem um grau de nuance de realismo que eu não estava esperando e que eu achei pesado, mas ao mesmo tempo muito instigante. É o tipo de coisa que você precisa ter cacife e coragem para sustentar, e a Kong sustenta. E o outro basicamente são outros vilões que eles são, digamos assim, mais físicos, porque eles são magos também.
Eram uma família de magos que caça agora outros usuários de magia. E eu gosto porque eles servem basicamente essa função de serem um pico de tensão físico. Tipo, quando eles já aparecem pela primeira vez, eles não aparecem os asseclas deles, que são esses esqueletinhos bizarros, creepy, que causam destruição e morte por onde eles passam. E é uma coisa muito legal, por causa que a presença deles também puxa elementos de horror pra história. Algo que eu não estava esperando que ela fosse ter. Na verdade, eu estava um pouco esperando, porque... Assim, gente, meus últimos contatos com histórias que abordam o inferno são 3. A Divina Comédia original do Dante, a adaptação de Divina Comédia do Dante no jogo de Xbox 360, que é Dante's Inferno. Se você quiser contar, também tem um filme animado da Madhouse que adapta esse jogo. E Percy Jackson, no grande livro A Casa de Hades, que é o 4º livro dos Heróis do Olimpo, quando a Percy e a Annabeth caem no Tártaro. Spoiler. Mas esses eram meus contatos com histórias que se passam literalmente no inferno. Então o jeito como a Kwang aborda aqui eu achei particularmente muito criativo, especialmente porque ela incorpora muitos elementos de outras religiões e de outras mitologias. Especialmente ela puxa aqui o rei Yama dos mitos chineses, ou seja, não é necessariamente um inferno, é mais um pós-de-vida, mas é um pós-de-vida mais implacável e ao mesmo tempo essa faculdade. É muito criativo, é muito interessante. Eu me sentia desafiado o tempo todo, especialmente por causa que depois ela vai mostrar como a magia funciona na Terra e como essa magia ela precisa ser readaptada no submundo e como isso também vai afetar os planos dos protagonistas. Isso é muito bacana. Eu achei esse livro muito legal. Eu gostei. Funcionou muito pra mim. Eu entendo as pessoas que têm uma resistência com ele devido ao protagonista, porque a Alice é realmente muito difícil de engolir. Mas ela tem um arco de crescimento que eu considero muito bom e muito bem feito. Especialmente na reta final, que tem uma pegada meio Evil Dead aleatória, que eu acho incrível. Tem uma outra personagem coadjuvante que também está, mas eu não quero falar muito sobre ela, porque ela é muito importante para algumas reviravoltas da história e falar sobre exatamente o que ela traz meio que estragaria um pouco disso. Mas ela é basicamente uma pirata e eu adorei ela. Ela é uma diva. Ela nunca errou, não ironicamente. Tem uma questão também que ele faz sobre os gatos, que os gatos atravessam entre o submundo e a Terra livremente, que eu achei particularmente muito engraçada, e ela usa isso tanto pro humor. Acho que esse é o livro mais bem-humorado da Kwang, ao mesmo tempo que eu acho que também seja o livro mais violento dela, o livro com mais gore, o que me surpreendeu. E, cara, é uma leitura que eu gostei muito. Eu acho que não é o melhor livro dela, eu acho que Babel ainda vai comprar muito esse post pra mim. Eu preciso terminar de ler a trilogia da Guerra da Papoula, que eu ouço muitos elogios pro segundo, especialmente pro terceiro livro. Mas até agora o melhor dela que li foi Babel, de certa forma. Mas eu acho que ela tá num lugar muito familiar e ao mesmo tempo um lugar muito bom nesse livro. Eu achei muito divertido, muito bacana, e eu acho que ele vale a pena. E é um dos lançamentos mais interessantes desse ano. E ele já foi comprado para ser adaptado pela Prime Video, então vamos ver se vai render. Realmente, eu acho que renderia. Vai render uma série muito bacana. E nem que as pessoas, sei lá, não. Pelo menos assistam planos um piloto de curiosidade. Eu ainda acho que vale muito a pena. Enfim, essa vai ser o final da nossa parte, sem spoilers. Eu queria só comentar algumas coisinhas breves. Coisas interessantes, algumas coisas que eu gostei muito, algumas coisas que me incomodaram na parte com spoilers, então é isso. What are you doing? She knew that voice. Leave me alone. Peter Murdoch. Shirt untucked, papers flapping from his satchel, threatening to tear away in the wind. I know what you're planning. No, you don't. Sue's basic transportative pentagram with Satila's modifications. Monojohn's summation with implications for Casimir effect to establish cycling to the target. 8 bars for 8 chords. Alice Law, you naughty girl. You're trying to go to hell. Peter, you Então, gente, como eu falei, eu gosto muito do livro, mas eu sinto que ele tem alguns problemas em relação
a forma como ele vai abordar as relações. Ele tem um plano estrutural. Eu acho que o meio dele é muito arrastado, especialmente porque o Peter e a Alice eles ficam presos nessa armadilha que é uma impossibilidade euclidiana, que inclusive é a capa do livro. E isso aparentemente tu pensa que vai lá pra alguma coisa, mas tu lembra pro Peter morrendo de uma forma super anticlimática. Que ela só fica ouvindo o som dele gritando, ele sendo fatiado pelos vilões. E isso vai fazer com que a Alice ela entre no modo Mad Max dela, onde ela começa a arrancar pedaços de ossos de animais e cria uma armadura. E é uma parada super violenta do nada. Ela cria esse grande plano de vingança, ela vai atrás e caça as pessoas. É foda. É foda, não vou mentir pra vocês. Mas é muito do nada. Parece que, tipo assim, ela pensou, eu precisava de um clímax de ação pro livro. Porque o clímax do livro não é realmente esse. O clímax do livro, ele é justamente quando a Alice ela vai com o Rei Yama, que pode ser o Hades, pode ser, enfim, quem você quiser, devido à sua religião, o que você acredita em relação ao submundo. Ela escolhe o Rei Yama porque é o que apetece a ela, é o da mitologia cantonesa, da mitologia asiática, chinesa. E é o grande clímax onde ela vai finalmente ter um confronto com o Professor Grimes, que já tinha sido revelado antes de chegar nessa parte, que ele é um abusador, que ele tentou estuprar a Alice, que é uma coisa muito forte, principalmente quando a gente vai abordar isso. A gente vai abordar ela tentando denunciar ele, mas ela percebendo que ela está retroalimentando aquele mesmo sistema, que ela nunca vai basicamente ter paz. E tem toda uma questão que ela pede ajuda pra líder do movimento feminista, a pessoa que fala pelos direitos das mulheres dentro da faculdade, dentro de Cambridge, e ela joga na cara dela que ela sempre desprezou o feminismo, que ela achava que por estar num patamar de genialidade, ela era imune às questões de gênero, até que as questões de gênero literalmente deram um soco na cara dela. E agora ela até pode fazer isso, mas ela vai, entre aspas, ser culpada pela perda de vários empregos, por atrasar a pesquisa de magia. Eu achei isso tão fascinante, é tão bizarro, mas te faz parar pra pensar em relação a essas coisas. E principalmente tem toda a questão da ambientação, que ela é nos anos 90, nesse universo alternativo. Uma coisa que a Refcon já tinha feito isso em Babel, de ser um universo alternativo onde ela pega a magia e transforma aquilo como parte daquele cotidiano, e ela usa isso para poder puxar como isso vai afetar a economia, como isso afeta a política, como isso afeta o cotidiano. E ela faz isso a mesma coisa aqui, na verdade com a magia aqui como uma coisa mais decadente, como não é mais tão impressionante como era décadas antes, mesmo era usada muito em guerra, em batalha, em tempos de paz. Não é tão mais vista como um recurso, ainda mais depois da ascensão nuclear, da revolução tecnológica, da chegada lentamente da internet, e que em breve também vai ter a questão dos telefones. E a magia ela parece muito defasada, por causa que é um mundo muito mais cínico. É um mundo que não tem tanto apreço, tanta vontade de ter o fantástico. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante. É um debate que isso se relaciona com os vilões, isso se relaciona com o jeito como a magia funciona, como a magia sempre existe um preço, sempre existe um sacrifício a pagar. No capitalismo, querendo ou não, você sempre vai pagar pelas coisas, eternamente. Você nunca vai ter paz dentro do sistema capitalista, você sempre vai ser obrigado a pagar. Então isso, a magia também funciona da mesma forma. São essas ideias assim que complementam muito. E eu acho que no final o romance ele acaba sendo só mais um elemento e não acaba sendo o foco. Embora seja bonitinho que esse seja o primeiro livro em que o casal fique junto no final e tenha um final feliz. Ok, eles perderam 1/4 da vida deles para sempre por terem mergulhado no inferno, que é o preço do feitiço de ser transportado entre a dimensão humana e a dimensão infernal. Mas assim, ainda é bonito, eles terminam, sei lá, de mãos dadas, juntos. Vocês têm a certeza que eles vão se comer bastante e correr atrás do tempo perdido, de dando bola pra um abusador de merda. Então, eu gostei muito desse livro. Eu achei esse livro muito bacana. Não é perfeito, não é o melhor da Refcon, mas ainda vale muito, muito, muito a pena. Bom, gente, foi um episódio mais curto hoje porque eu não tenho convidado e está somente eu aqui falando com o escuro com vocês.
Mas eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo esse episódio. Por favor, não fiquem chateados comigo não conseguir fazer um lançamento semanais. É muito difícil. Perdoai. E eu espero que também vocês gostem ainda de me ouvir sozinho. Que, embora eu goste, confesso que eu sinto falta de ter um contraponto, alguém conversando, mas ainda assim, eu tenho muito prazer em trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua audiência. Meu nome é Lucas da Silva Mendes, esse foi o Pendurado na Estante dessa semana, e a gente se vê em breve.